boa noite. O Brasil, assim como o restante do mundo, está em guerra com o inimigo invisível, o vírus do Covid-19. E em busca de conter a propagação e intensificar o isolamento social, alguns estados usam as ferramentas tecnológicas no exercício de políticas públicas. E para falar sobre isso, recebemos o advogado, criminalista e professor de direito penal, o Danilo Campanholo Bueno. E o Rodrigo Granja, que é o sócio proprietário de uma empresa de tecnologia. Boa noite, tudo bem? Obrigado pela presença. Boa noite, Carlos. Opa. Agradeço o convite da TV Século XXI. Espero poder contribuir para um assunto tão importante para a sociedade. Grande Danilo Campanholo. E Rodrigo, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Carlos. Obrigado, TV Século XXI. Opa. Espero colaborar com o tema de hoje. Assunto importante, assunto que está na mídia, né? A toda hora, praticamente em todos os assuntos, em todos os setores, a gente ouve, né? A gente assiste, né? A tecnologia está inserida realmente no contexto, praticamente em todos os contextos. Então vamos começar de uma maneira mais didática. A tecnologia, essa serve para os dois. Ela é um bem ou ela é um mal necessário? Carlos, a tecnologia é um bem necessário, é um instrumento que vem para contribuir com a evolução da sociedade, com a evolução do ser humano, mas como todo instrumento, ela tem que ter limite, ela tem que ser pautada para que não haja determinado excesso. Então, ela é um bem, mas que, de certa forma, há necessidade da gente regulamentar conforme a evolução tecnológica. E aí, Rodrigo? Eu, como amante da tecnologia, eu acredito que a tecnologia ela é para o bem sempre da humanidade, lógico, seguindo as normas, né, de uso, de excessos, né, que pode prejudicar a saúde das pessoas, mas nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, a tecnologia ela pode salvar vidas. Sim. Então eu sou suspeito para falar. A tecnologia, ela é sempre para o bem, se bem utilizada. É aquela coisa, né? Tudo dentro de um limite, né? Acho que tudo em excesso faz mal e tudo dentro de um limite eu acho que a gente pode, né, levar em consideração, inclusive a tecnologia. Vamos começar falando, né, do uso, né, o tema do nosso programa, né, o uso da tecnologia em políticas públicas. No início do mês de abril, o governador do estado de São Paulo, João Dória, em coletiva, informou que seria feito o uso de monitoramento através dos celulares dos cidadãos de São Paulo, como medida de contenção às pessoas que não cumprissem corretamente o isolamento social. Vamos ver. O lançamento do programa denominado Sistema de Monitoramento Inteligente, o SIMI, S-I-M-I, São Paulo. Ontem já fizemos o primeiro teste. O governo do estado de São Paulo fechou um acordo com as 4 operadoras de telefonia celular no Brasil, a Vivo, a Claro, a Oi e a TIM. E as 4 operadoras vão passar a monitorar o isolamento aqui em todo o estado de São Paulo durante a quarentena. Com informações geradas a partir dos dados dos aparelhos dos seus usuários, portanto 100% de todos os usuários de telefonia celular em São Paulo, nós poderemos identificar os locais aonde essas pessoas estarão e aonde existir concentração, para analisar também o percentual de isolamento e ações de orientação e advertência, se necessário, aonde este mapeamento apresentar concentração de pessoas. Nós temos que ter como objetivo alcançar 70% de isolamento. Essa é a orientação da medicina, essa é a orientação da ciência, dos profissionais que assessoram o governo do estado de São Paulo para limitar os efeitos da pandemia, termos menos pessoas infectadas e menos pessoas sob risco de morte. Aí, só lembrando, isto foi uma norma no início do mês de abril. E agora, em uma pergunta, eu vou explorar os dois. Primeiro, eu vou começar com o Danilo. Danilo, isso é uma invasão de privacidade? Como o âmbito jurídico recebe esse tipo de norma por parte do governo do estado de São Paulo? Carlos, a comunidade jurídica recebe essa informação, de modo geral, evidente, porque existem opiniões divergentes, mas com bastante cautela. Tá. O que nós analisamos e discutimos é a finalidade dessa quebra de direito à intimidade e à privacidade. Primeiro, por quê? Porque até então o que foi divulgado
é que essas divulgações que partiriam dessas operadoras iriam ser realizadas sem a divulgação dos dados cadastrais dos usuários, e elas seriam feitas através de dados englobados. O que seria isso? Seriam feitas através de algumas manchas de calor, tá? Em que seria possível saber se essa pessoa estava naquele local que é a residência dela e aquele local que não é a residência dela, mas que não iria identificar quem é o portador, quem é a pessoa que saiu daquela região. E o que foi divulgado é que como se saber então se a pessoa saiu da casa dela ou não, se eu não sei onde ela reside, tendo em vista que não haveria quebra dos dados cadastrais. Grosso modo, seria a partir do princípio que aquele ponto que ficasse parado das 22 horas às 2 horas da manhã, aquele local era o local da casa da pessoa. Sim. E se em determinado momento, qualquer outro horário, não estivesse naquele local que estava fixado naquele período, ela teria saído daquele local da residência dela e quebrado o isolamento. Então, o que se discute muito respondendo a sua pergunta e para finalizar, se de fato haveria o respeito aos dados cadastrais, tá? Tendo em vista que essa informação ela não é passada a tempo real, ela é passada, ou seja, aquela mancha de calor, aquela quebra do isolamento seria com relação a fatos passados. Sim. E quem iria guardar essas informações? E se essas informações poderiam ser usadas futuramente para outro tipo de finalidade? É bem complexo, né? Ainda mais com essa situação, né? Esse armazenamento de dados, né? Ultimamente, já a gente vai até entrar nesse assunto, eleição norte-americana e tal, mas o armazenamento de dados, né? E a gente já ouviu falar em muita polêmica sobre isso, né? É um risco, né? É um tema muito delicado. É verdade. Agora, emendando a mesma pergunta, meu caro Rodrigo, de maneira técnica, como que funcionaria todo esse sistema para você fiscalizar a coisa tecnológica dessa situação? Hoje em dia, nós já temos tecnologia mais do que suficiente, né, através do próprio celular, para sabermos onde está uma determinada pessoa. Acho que empresas como o Google, Microsoft têm essas informações já há muito tempo. E eu até avaliando até a pergunta inicial, né, da tecnologia ser usada para o bem ou para o mal, sim, eu acredito que aí tem as duas partes. Eu acho que existe um interesse, né, do governo e dos governos locais de usar a tecnologia como uma maneira de detecção de aglomerações para ajudar a combater essa pandemia, o avanço da pandemia, mas ao mesmo tempo existe uma contradição em que as pessoas estão se sentindo monitoradas. Sim. E isso, de um ponto de privacidade, eu acho que não é muito usual, né? Tem que ter sempre o consentimento, sim, do usuário que ele está sendo e pode estar sendo monitorado. Até uma situação de armazenamento, né? E até conversando, bate-papo, por exemplo, você vai mexer no Google, né? Aí você é um cara que gosta de esportes. Aí você vai faz uma consulta lá de esportes. Aí, de repente, você vai mexer no outro dia no Google, parece que já vem, ou no Facebook, né? Assim, isso é o armazenamento de dados, né? Parece uma bolha, né? Eu mexi lá no Facebook, eu fui consultar, algo relacionado a futebol, né, política e tal. Aí, de repente, no outro dia você vai mexer, tá lá o assunto no YouTube, assim, né? Realmente, esse armazenamento de dados hoje é algo, assim, muito real na nossa vida, né? Carlos, isso faz parte já do nosso dia a dia, há muito tempo atrás, mas só que quando o usuário começa a receber indicações e propagandas no seu navegador, sim, pela internet, com certeza o usuário, quando instalou o navegador no computador dele, ele aceitou um termo de uso. Que já houve discussão sobre isso, né? Com que as empresas, né, de propaganda enviassem essas imagens, esses e-mails para o usuário. Sim. Mas, e a gente sabe que a maioria não lê direito aquelas letrinhas pequenininhas, mas com certeza o usuário consentiu
aquele ato de Sim. receber as propagandas. Agora, pegando esse assunto na parte jurídica também, né? Porque na hora de você aceitar entrar um cartão de crédito, se cadastrar um novo e-mail, tal, é aquela coisa, né? Eles colocam 300 perguntas para você e embaixo uma letrinha pequena, se você aceita o termo. É complicado, né? Parece que te induz a realmente a colocar o sim lá, porque, sinceramente, né? É até algo para a gente se penitenciar, mas poucas pessoas, né? As pessoas não vão ler tudo aquilo lá, né? Não. Carlos, inclusive, a necessidade de que essas cláusulas, né, essas autorizações que ofendam de uma forma muito frontal a intimidade, o direito à privacidade, a imagem das pessoas, é algo que a Lei Geral de Proteção de Dados, que Sim. já foi publicada e que foi adiada 2 ou 3 vezes, ela determina que realmente, quando há essa necessidade de que o usuário autorize a divulgação das suas imagens, de seus dados, que ela seja feita de uma forma muito clara e nítida, e não no rodapé daquelas mensagens, daquelas letras que muitas vezes a gente não consegue Sim. ler. Então é um bem assunto de complicado. extrema importância. Com certeza. Agora vamos falar, né, de mais um assunto que hoje domina o mundo, né? Falar de um VT que fala da tecnologia, né? Que mostra a tecnologia em meio à pandemia. E mais uma vez, se isso é invasão de privacidade ou não. Vamos dar uma olhada. Inovação ou invasão de privacidade. Para conter o novo coronavírus, a Ásia utiliza todo um arsenal de tecnologias. Desde quinta-feira, todas as pessoas que chegam a Hong Kong vindas do exterior devem usar uma pulseira eletrônica conectada a um aplicativo. Isso permite que as autoridades verifiquem em tempo real onde estão e garantam que não quebrem a quarentena no momento em que cresce o medo de casos importados no território. Taiwan também recorre à tecnologia para encontrar possíveis portadores do vírus. As pessoas em quarentena recebem um smartphone equipado com um GPS e as que não respeitam seu confinamento recebem mensagens. O dispositivo de rastreamento está diretamente conectado com a polícia. Aqueles que não cumprirem podem receber uma multa equivalente a $32 mil. Pequim foi ainda mais longe com a implantação maciça de tecnologias de inteligência artificial. Em um clima de medo e suspeita, os gigantes da internet Alibaba e Tencent criaram aplicativos que geram um código com base na análise dos movimentos feitos pelo usuário. E sua cor implica medidas. Se está verde, não há restrição. Mas se está amarelo, implica quarentena de 7 dias. O vermelho determina quarentena por 14 dias. O código é quase obrigatório em várias cidades para usar o transporte público ou deixar as estações de trem. Além das vantagens para conter a crise, alguns especialistas alertam que essas tecnologias de vigilância levantam sérias questões sobre o respeito à privacidade. Tá aí, né? Terminamos com o respeito à privacidade, mais ou menos o que a gente falou para comentar o VT do Dória. Mas, doutor Danilo, eu queria tocar num assunto, né, sobre essa situação de privacidade, por envolver saúde e esse caos que nós estamos vivendo. Na situação do Dória, você falou que vê com uma certa ressalva, né? E envolvendo a saúde, muda um pouco de opinião ou também você analisa com um certo cuidado? Olha, o que faltou a ser divulgado melhor para as pessoas era a proporcionalidade dessa medida. Ou seja, demonstrar que o governo do Estado de São Paulo, já que nós estamos falando da medida do governo do Estado de São Paulo, que ele não teria outro recurso para descobrir exatamente onde havia as manchas de desrespeito ao isolamento social, e que a única forma de se poder descobrir isso e auxiliar no combate à proliferação do vírus era ofendendo e invadindo a privacidade e intimidade das pessoas, mesmo sem a anuência delas. Então, há que se discutir o custo-benefício dessa medida, porque evidente que se essa for a única alternativa para a gente evitar a proliferação do vírus e para salvar vidas, me parece sim ser uma medida adequada. Agora, o governo possui outros meios de chegar ao mesmo resultado. Tem agentes de fiscalização de trânsito, tem câmeras inteligentes espalhadas pela cidade. Então, existem outras formas de se descobrir aglomeração de pessoas. Será que invadir a intimidade, aparelhos celulares de pessoas sem autorização delas, de fato, é necessário? Sim. Esse é um ponto, esse esclarecimento e a justificativa dessa medida tão veemente
faltou para que as pessoas pudessem se conscientizar, então, e concordar com esse abuso ou essa invasão da sua própria intimidade. Acho que foi uma medida um pouco extrema, né, para chegar nessa situação de uma certa invasão de privacidade das pessoas. Foi, e faltou também informação de quem vai guardar esses dados, se esses dados vão poder ser utilizados depois ou não, se vai existir ou vai ser autorizado alguma auditoria da sociedade civil para saber que realmente essas informações não vão ser utilizadas por esse governo futuramente. Certo. Né? Então faltou trabalhar melhor informações acessórias que justificassem a necessidade dessa medida. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo, né? Mas depois eu vou debater aqui com o Rodrigo sobre essa questão, né? Como hoje, aplicativo, a gente pode, tudo que a gente vai fazer, a gente pode usar o aplicativo, né? Então já eu vou querer saber de você, Rodrigo. Nós vamos então para o primeiro intervalo do Ação Nacional. Hoje estamos falando do uso de ferramentas tecnológicas em políticas públicas. Eu converso com o advogado, criminalista e professor de Direito Penal, o Danilo Campagnolo Bueno, e o Rodrigo Granja, que é sócio proprietário de uma empresa de tecnologia. O intervalo é rápido.